E aí, mundo? Metade do ano já passou e eu vim aqui hoje para fazer uma espécie de balanço, falar alguns dos livros que foram os melhores do ano, os piores do ano, responder a book tag dos 50%. É uma book tag com 15 perguntinhas acerca dos livros que eu li nesses 6 primeiros meses do ano. O ano parece que passa cada vez mais rápido, né? Impressionante. Caso vocês queiram responder também, pode ser até aqui nos comentários. As perguntinhas vão estar listadas aqui na descrição do vídeo. A primeira pergunta é o melhor livro que eu li até agora em 2024. Quase que eu falo 2023. Pra esse, não tem dúvida. Teve um que foi, assim, o melhor que eu li, o meu favorito desse primeiro semestre e grande concorrente ao melhor do ano. Por enquanto, até agora é o melhor do ano, com certeza. Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Uma história mágica, linda, que parece que a gente tá lendo, assim, um sonho, uma narrativa belíssima e onírica. Aqui a gente conhece a história de 2 viajantes, um velhinho e um menininho, que eles são sobreviventes, eles estão vivendo aqui em Moçambique em um período de guerra civil, e eles encontram ali cadernos, diários de um viajante, e começam a ler as aventuras desse moço. Ele viveu inúmeras coisas e vão tendo histórias dentro das histórias, são coisas mágicas e bonitas, e são essas histórias que fazem o velhinho e o menino terem força para continuar. São várias narrativas fantásticas, maravilhosas, com esse quê de realismo mágico, que no final vão se cruzar de um jeito incrível. Esse livro é simplesmente maravilhoso, eu fiquei apaixonada pela escrita do Mia Couto também, virou um dos meus favoritos da vida. A segunda perguntinha é o pior que eu li esse ano. Eu li alguns bons livros ruins esse ano, não tantos, mas eu acredito que o pior que eu li foi After. Esse pequeno calhamacinho que tem 600 páginas de nada. Vai de nenhum lugar pra lugar nenhum. É uma grande história clichê em que a gente tem 2 personagens insuportáveis, A garota, no primeiro ano dela da faculdade. E aí lá ela conhece pessoas diferentes dela, porque ela era super santinha. E ela conhece um menininho lá, que é um babaca, que trata todo mundo mal, que faz de tudo pra ela se sentir mal. E aí as 2 piores pessoas do mundo decidem se relacionar. Lindo, não é? Eles desenvolvem uma dependência emocional um no outro. É um livro que romantiza muito o relacionamento abusivo, porque aqui eles são 2 tóxicos, principalmente o cara. E é péssimo, sabe? É uma grande enrolação e tudo que tem aqui é briga e sexo, é horrível. Eu não sei como a autora conseguiu escrever 600 páginas de nada. E o pior é que a escrita dela ainda deixa a gente curioso. Mas assim, foi uma leitura bem ruim, que eu ainda li em vlog. Eu vou deixar aí nos cards caso vocês queiram ver minhas reações lendo essa bomba. A terceira perguntinha é a melhor continuação que eu li até agora. Pra mim foi esse mangá aqui, Erased Volume 6. É uma série de 9 volumes e esse daqui é sem sombra de dúvidas o melhor. Ele é muito surpreendente. Aqui a gente tem um cara que ele tem ali seus 30 anos e ele tem umas espécies de revival. Ele consegue voltar no tempo alguns minutinhos para impedir de alguns acidentes acontecerem. Então, por exemplo, teve um acidente de trânsito ali na rua em que ele estava. Aí ele volta 5 minutinhos para tentar fazer alguma coisa que impeça esse acidente de acontecer. Só que assim, vai acontecendo tantas coisas aqui. Quando ele era criança, houve uma série de assassinatos de crianças lá na cidade onde ele morava. E ele acha que a pessoa que foi incriminada e presa não foi a pessoa certa. Então ele começa a ter pistas disso. E aí ele vai tentar fazer um revival. Ele acaba voltando 20 anos antes, pra quando ele era criança. E aí ele vai tentar investigar quem era aquele serial killer e tentar impedir todos esses crimes de acontecerem. É uma história que mistura a ficção científica com thriller, é muito envolvente. E esse volume 6 aqui é onde tem as revelações. E é cada coisa que a gente não espera. Esse volume 6 aqui me deixou impactada. Mas a série como um todo é muito interessante e vai abordando vários temas também. É bem profunda, é um mangá que eu gostei muito de ler. A quarta perguntinha é um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. O que eu mais quero ler é Deus na Escuridão, que é um novo livro do Walter Ugumãe. Eu acho a escrita do Walter Ugumãe belíssima, primorosa. Eu, por enquanto, só li dele O Filho de Mil Homens, e eu amei. E falam que esse daqui é muito lindo. Todo mundo que tá lendo tá amando, então assim, eu já tô doida pra ler também. A quinta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não tô acompanhando tanto aí os futuros lançamentos, mas um que eu quero muito ler é A Árvore Mais Sozinha do Mundo. É o novo livro da Mariana Salomão Carrara. Ela é uma autora contemporânea nacional que escreve alguns livros de ficção literária. Eu amo os livros dela, tem um que virou meu favorito, que é Se Deus Me Chamar Não Vou. E aí esse livro, ele vai contar de uma dinâmica familiar, assim, através da visão de objetos. Vai ser meio que uma história no ponto de vista dessa árvore. E assim, eu já quero ler todos os livros dessa autora, e ainda mais com essa proposta, eu fiquei muito curiosa e doida pra ler. A sexta perguntinha é o livro que mais me decepcionou este ano. Esse daqui é um livro que é um pouco famosinho. Inclusive, antes de eu responder, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve já, deixa o like no vídeo, compartilha aí com quem você acha que vai gostar. Enfim, gente, um que me decepcionou
foi Amêndoas. É um livro que tem uma ideia boa, que podia abordar coisas interessantes, só que ele se perde aqui. A gente tem um protagonista que ele tem uma condição que ele não consegue identificar e nem expressar alguns sentimentos. A gente vai conhecendo a vida dele desde que ele é pequeno, né, a dinâmica familiar dele. E aí, o que acontece? Quando ele é adolescente, rola uma tragédia pesadíssima com a família dele, e ele vai ter que começar a lidar com tudo sozinho, sem entender os próprios sentimentos dele. Depois ele ainda vai conhecer um outro menino que ele é o oposto dele, sabe? Ele não consegue sentir e ele conhece um menino que sente tudo de um jeito muito extremo. E eles vão criar uma amizade. E até aí o livro tava muito interessante, só que do meio pro final ele se perde. As coisas que acontecem não são críveis, sabe? Parece que é tudo de um jeito muito exagerado pra chocar a gente. Os diálogos entre os personagens são muito falsos. Introduz aqui outra personagem, aí tem um final que muito sessão da tarde, tira todo o propósito da história. Era uma história que eu acho que podia ser boa, mas foi muito ruim, foi muito chata, foi muito monótona também. Toda a leitura eu tava me sentindo muito alheia. E eu realmente não consegui entender todo o hype que ele tem. Porque ele não é um livro que é tudo isso. Por isso que ele me decepcionou tanto. Agora, o livro que mais me surpreendeu nesse semestre foi Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa história. Eu tava a fim de ler um livro meio farofa, e aí eu peguei esse aqui imaginando, vai ser uma história legalzinha. Só que assim, eu adorei fazer a leitura. Foi muito mais do que eu imaginava. É uma história que se passa em 2 tempos, né? No presente, tem 4 irmãos, que eles têm por volta de 20 anos, e todo ano eles dão uma big festa. Eles são filhos de um famoso, de um cantor muito famoso que é o Mick Riva. Só que esse pai sempre foi ausente, muito ausente, eles têm uma péssima relação. E aí a gente vai conhecendo a dinâmica entre esses irmãos, os traumas que eles têm, tudo que eles tiveram que passar ao longo da vida, os segredos que eles guardam e eles vão contando as coisas um pro outro. A principal aqui, ela carrega um grande peso por ter tido que assumir a responsabilidade por os outros irmãos dela, muito jovem. Fala de seguir seus sonhos, fala de alcoolismo, fala de pais disfuncionais. E aí outro tempo é no passado, em que a gente vai conhecer o relacionamento dos pais deles, né? Como o Mick Riva, que é o cantor super famoso, conheceu a mãe deles e como eles se apaixonaram. É uma história muito legal, que é uma farofa, mas ao mesmo tempo também é profundo. Eu fiquei muito presa, assim, querendo saber o que ia acontecer, principalmente aqui no final. Por isso foi um livro que, assim, me surpreendeu muito, porque eu esperava gostar. Só que eu amei esse livro. A 8ª perguntinha é um livro que eu abandonei esse ano. E só teve um, que foi esse daqui, Mapa dos Dias. É o 4º livro da série do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. É uma história de fantasia que é muito legal, esse universo é muito legal. A gente tem aqui algumas crianças que têm poderes fora do comum, vivendo uma grande aventura, né? Tem um menino que ele vai descobrir que ele é peculiar. E no meio da história ainda vai tendo várias imagens super bizarras, assim, pra deixar a história ainda mais imersiva. E o que acontece? Se eu gosto tanto desse universo, por que eu abandonei o 4º livro, né? Eu li o primeiro livro há quase 10 anos atrás, achando que era uma história de fantasia única que terminava de um jeito aberto. E é só depois que eu fui descobrir que tinha continuações. Quando eu vi que tinha continuações, eu achava que era uma série de 5 volumes. Só que aí, quando eu comecei a ler o 4º, eu percebi que ele terminava no 3. O 3 tem uma conclusão e o 4 é uma expansão desse universo que o autor inventou depois, só porque assim, a série bombou, ele recebeu muito dinheiro, ele falou, por que não expandir mais a série? E aí, enfim, eu fiquei com receio de ler esse 4º livro e acabar estragando a experiência que eu tive com os 3 primeiros, e aí por isso eu preferi abandonar. Apesar de que no começo eu tava achando legalzinho. Eu só realmente achei um pouquinho desnecessário, porque o 3º livro já é uma conclusão. 9. Novo autor favorito. Um autor que eu li nesse primeiro semestre que acabei adorando foi, obviamente, o Mia Couto. Eu já quero ler todos os outros livros que ele escreveu. E outro autor também, que eu li o primeiro livro recentemente, eu já gostei muito, foi o Volpe, que é um autor nacional. O que eu li dele foi Homens Pretos Não Choram. E assim, eu adorei. Aqui a gente tem contos que falam sobre a realidade de homens pretos e questões de vulnerabilidade, de autoaceitação. São histórias muito criativas, eu gostei muito. E me deu muita vontade de conhecer outros livros desse autor. Esse daqui, inclusive, foi leitura coletiva do clube do canal. A gente tem um clube, tem um grupo no Telegram em que a gente conversa sobre muitas coisas. E todo mês a gente escolhe um livro para ler juntos e conversar, tem sorteios também. Caso você queira participar, é só apoiar no Catarse. O link vai estar passando aqui na tela e vai estar na descrição também. 10. Seu personagem favorito mais recente. Eu acho que os personagens que eu mais gostei, que mais me marcaram entre os livros que eu li aí nesse primeiro semestre, foram os protagonistas de Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Essa história aqui é meio que um romance de formação. A gente conhece 2 amigos de infância que, por conta de uma certa briga, eles acabaram se afastando. E na adolescência, quando eles estão na faculdade, eles se reencontram e eles voltam com toda essa amizade e decidem criar um jogo juntos, um jogo de videogame. E esse jogo acaba sendo um sucesso e isso muda a vida deles pra sempre, porque
eles decidem continuar nessa vida de programação e criação de jogos. Eles contratam outras pessoas pra trabalhar com eles, né? Tem um terceiro protagonista aqui, que é um personagem também muito importante, também foi um dos que eu mais gostei. E assim, é uma história sobre vida. A gente vai vendo tudo o que foi acontecendo com eles por todos esses anos, são muitos anos, e vai vendo que, assim, as experiências que eles tiveram moldam as decisões que eles tomam. Desperta muitos sentimentos, assim, eu realmente amei acompanhar esses personagens. É simplesmente maravilhoso. E eu amei o final também. É muito bonita essa história. A 11ª pergunta é um livro que me deixou triste neste primeiro semestre. Não teve só um, obviamente, mas o livro que mais me deixou triste, um livro que mais faz sentido para essa pergunta, é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse aqui é um livro muito cruel, que vai escancarar a realidade, assim, das coisas que uma criança negra sofre. Essa menininha, a Pecola, ela sempre sofreu muito na própria família, na escola, na cidade, e ela internalizou tudo isso. Então, ela tem uma aversão pela própria aparência, e tudo que ela quer é ter olhos azuis, porque ela acredita que se ela tiver olhos azuis, ela vai poder ser amada. Coisas boas vão acontecer com ela. E aí a gente vai conhecer a vida dessa menininha e de outros personagens aqui também, e um grande ciclo de racismo e de outras coisas muito pesadas, de pedofilia, de estupro, de questões familiares, de abusos. É uma história que tudo de ruim pode acontecer. Ela deixa a gente com uma sensação de revolta e de repúdio, mas que a gente não pode fazer nada. É realmente um livro muito pesado, mas assim, ele escancara a realidade e é muito bem escrito. Agora, um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi Esperando Bojangles. Esse aqui, pior que ele também tem um final meio triste. Só que ele não deixa uma sensação triste quando a gente termina. Ele deixa um sentimento agridoce. Porque aqui a gente conhece a história de uma família totalmente atípica. Eles vivem de um jeito maluco, assim, sem convenções, sem horário pra nada. Eles vivem do jeito que deixa eles mais felizes. Tem o pai, a mãe e o filhinho. E essa mãe, ela é diagnosticada com alguns problemas psicológicos. Então ela não entende por que certas coisas têm que ser feitas. E aí o marido dela, de tanto amor que ele sente por ela, ele decide que eles vão viver do jeito que vai mais agradar a eles. E aí a história toda na perspectiva dessa criança que vai contar como que ele vê a relação que ele tem com a família, como que é a vida deles. É uma história que é até meio confusa de tão maluca que é, mas é muito divertida. Só que o que acontece? A doença dessa mãe vai se agravando. A gente vai vendo o declínio dela e, consequentemente, o declínio dessa família. Até mesmo o livro que me deixou feliz também tem algumas coisas tristes. Só que é realmente uma história muito boa de ler e que deixa um sentimento bom na gente. A 13ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti nesse primeiro semestre. E, gente, com certeza foi Duna, volume 1. Eu assisti o volume 2 também, mas assim, o volume 1 está impecável. Tá muito parecido com o livro, eu adorei assistir. Só que assim, pode ter algo infinitamente melhor do que alguma coisa que já é infinitamente boa? Pode. E o livro de Duna prova isso, porque assim, o filme já é muito bom, mas o livro consegue ser muito melhor. Quando eu assisti, me deu muita saudade do livro também, porque assim, é genial. Os sentimentos que eu tinha lendo é inigualável. Então assim, a minha adaptação favorita foi Duna, porque ficou muito bom, só que eu ainda acho que ela é muito confusa. Eu acho que se eu não tivesse lido o livro, teria muitas coisas ali que ia ter ficado no ar, sabe? Que eu não ia entender. Então assim, recomendo, gente, leia o livro. Leia o livro. Penúltima pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse primeiro semestre? Eu acredito que tenha sido Persuasão, da Jane Austen, na versão dantofágica. Eu achei esse livro uma gracinha, ele é uma fofura, ele é muito bonito. A capa tá linda. Assim, a edição dantofágica é sempre muito caprichada, né? Mas às vezes a gente tem algumas ilustrações que não são lá tão bonitas. Elas estão mais pra estranhos do que bonitas. Agora, esse trabalho aqui, não tem como não falar que é maravilhoso. Olha isso, gente. Sério, realmente é a edição mais bonita que eu comprei nesse primeiro semestre. E por fim, a última pergunta, quais livros você quer ou precisa muito ler até o fim do ano? Bom, eu sempre escolho 3 livros para responder essa perguntinha, porque se eu fosse falar todos, né, ia ser impossível. Um deles é As Sete Luas de Maália Almeida, que é um romance cheio de fantasia e realidade, escrito por um dos autores mais proeminentes do Sri Lanka, que nos diverte com o seu humor mordaz enquanto nos transforma em testemunhas da brutalidade da guerra. Somos confrontados com as verdades perturbadoras sobre a vida e a morte. Esse livro aqui a gente escolheu para ser a leitura coletiva do clube de membros do canal no mês de julho. Então assim, nesse mês de julho ainda eu tenho que fazer essa leitura, que pela sinopse eu achei muito intrigante, parece que a gente fez uma boa escolha. E é um livro do Sri Lanka, um país que eu nunca tinha lido, outro que eu pretendo muito ler até o fim do ano, 100 Anos de Solidão, do Gabo. Esse aqui eu coloquei na minha meta de 25 livros pra ler antes dos 25 anos. E aí eu tenho que correr atrás da meta, né? A parte legal da meta é fazer, colocar os livros lá, escolher. Agora, ter que ler. Só que esse livro aqui eu acho que eu vou amar. Ele é um drama familiar com realismo mágico, que já é um tipo de livro que eu amo.
E as pessoas que têm um gosto parecido com o meu amam esse livro. Inclusive, vai sair uma série dele pela Netflix, né? Vou tentar ler antes da série sair, será que dá? E outro que eu quero muito ler, que na verdade não tem meta nenhuma, assim, é só uma história que eu estou muito curiosa pra conhecer. É Enclausurado, do Ian McHale. Me parece que esse autor, ele escreve muito bem. E aí esse daqui é um dos mais famosos desse autor, em que a gente acompanha aqui o ponto de vista de um bebê que está dentro da barriga. Por isso que se chama Enclausurado. Começa literalmente assim: então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. E assim, o que pode vir de uma história que é um bebê, um feto que conta? Eu não sei, não faço ideia, mas me despertou a curiosidade. E é por isso que é um dos que eu quero ler esse ano ainda. E é isso, essas foram as perguntinhas da tag. Esses foram os livros aí que mais se destacaram no primeiro semestre de 2024, sejam por ser muito bons ou muito ruins. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de me acompanhar nas outras redes sociais e de comentar aqui alguma coisa. Conversem comigo, falem sobre os livros bons e ruins que vocês leram nesse ano até agora. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.